Olá, sétimo ano, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática. Sou o professor Altobelli Borges e o tema da nossa aula é prismas e pirâmides, seus elementos e suas planificações. Prismas e pirâmides são poliedros, pois são sólidos geométricos que têm como características faces planas. Então observe alguns elementos dos prismas e das pirâmides, como o vértice, as arestas e a face. Observe que o vértice é o canto, as arestas são as quinas e a face são os lados. Observe algumas características dos prismas. Os prismas têm duas bases paralelas poligonais iguais e suas faces laterais são retangulares. E o nome dado a um prisma, por exemplo, é de acordo com a sua forma poligonal. Por exemplo, neste caso, nós temos um prisma triangular. Vejamos alguns exemplos de prismas, como prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. Temos também as características das pirâmides. Por exemplo, nós temos um vértice em comum às suas faces. Sua base, as pirâmides têm uma única base, né? Nesse exemplo é a base quadrada, e suas faces laterais são triangulares. Portanto, o nome dessa pirâmide é pirâmide quadrangular. Vejamos alguns exemplos de pirâmides, como pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. Agora convido a você a preencher esse quadro com as seguintes informações. Observe esse sólido geométrico, né? Esse poliedro. Então nós temos, de acordo com o quadro, na primeira coluna, ele pede o número de lados da base, do poliedro. Então conta comigo. 1, 2, 3, 4. Então tem 4 lados. Logo em seguida ele pede o número de faces do poliedro. Então observa, nós temos duas bases. Então 1, 2. Agora as faces retangulares, né? 3, 4, 5 e 6. Logo em seguida, ele no quadro pede o número de faces laterais do poliedro. Então observe, nós temos 1, 2, 3 e 4. Logo em seguida, ele pede no quadro o número de arestas do poliedro. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E por último tem o número de vértices do poliedro. Então observe, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Assim a gente preenche o quadro com os elementos do bloco retangular. Agora, convido vocês a preencher o quadro com as seguintes informações da pirâmide. Então observe, na primeira coluna ele pede o número de lados da base da pirâmide. Então conte comigo. 1, 2, 3, 4, ok? Logo em seguida ele pede o número de faces da pirâmide. Então temos a área da base, né? A face da base, mais as faces laterais. Então fica 1, 2, 3, 4 e 5. Logo em seguida, o número de faces laterais da pirâmide. Então, observa, 1, 2, 3, 4. E em seguida, o número de arestas da pirâmide. Então, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por fim, o número de vértices da pirâmide. 1, 2, 3, 4 e 5. As planificações de alguns poliedros são sólidos formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio da planificação. Então observe o paralelepípedo. A sua planificação tem 4 faces retangulares e 2 quadrados. Do cubo tem 6 faces quadradas
Da pirâmide quadrangular, tem um quadrado e 4 faces triangulares. Do prisma, tem duas bases triangulares e 3 faces retangulares. Agora é sua vez de praticar. Ficou com dúvida? Volta à videoaula e assista novamente. Convido vocês a responderem as questões 4, 5 e 6 do bloco 3 do mês de abril do material estruturado do MEV. Deixe seu like. Muito obrigado pelo seu tempo, bons estudos e até a próxima aula.